Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Meu nome é Rachel. E eu não gosto de contar para as pessoas que já peguei carona uma vez. É uma daquelas coisas que, quando você admite, as pessoas automaticamente respondem: "O que você estava pensando?" E, sinceramente, às vezes eu mesma me faço essa pergunta. Mas quando você está parada no acostamento no final de outubro, o sol se pondo, o celular com 6% de bateria e o carro dando seus últimos suspiros, você começa a enxergar suas opções de forma diferente. Eu tinha 25 anos na época, estava terminando as aulas da faculdade e trabalhava meio período em uma livraria. Meu velho Honda Civic não era exatamente confiável, mas normalmente cumpria o papel. Me levava ao trabalho, à faculdade e, quem sabe, até o Lucky Peak nos fins de semana, se eu estivesse me sentindo inquieta. Naquele dia, eu estava voltando de uma visita a uma amiga que morava fora da cidade. No meio do caminho de volta, o carro engasgou, tremeu e simplesmente parou, me deixando sentada no acostamento no meio do nada. Nem foi uma pane dramática. Nada de fumaça, nada de explosão, só silêncio. Lembro de ficar ali, encarando o painel desligado, resmungando para mim mesma. Perfeito. Ótimo timing. Exatamente o que eu precisava. Não havia sinal de celular onde o carro parou. Nada surpreendente, mas muito frustrante. A estrada era uma pista dupla cercada apenas por campos. Fiquei em pé ao lado do carro, de braços cruzados, tentando parecer que estava no controle da situação. Mas, na verdade, minha cabeça estava repassando um plano muito limitado. Esperar alguém passar, torcer para que tivesse sinal e talvez pedir uma carona até o posto mais próximo. Não demorou muito até que uma caminhoneta azul empoeirada diminuísse a velocidade. O motorista abaixou o vidro pela metade e perguntou: "Problema no carro?" Ele parecia ter uns 40 e poucos anos, atarrato, com cabelos castanhos ralos e uma voz calma. "Sim", respondi, me aproximando. "Ele simplesmente morreu e não tem sinal por aqui." Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. "Posso te levar até a cidade. O posto mais próximo fica a uns 16 quilômetros." Eu não queria aceitar. Todas as palestras de segurança que minha mãe já tinha me dado passaram pela minha cabeça. Mas o sol estava caindo rápido e minhas opções eram praticamente inexistentes. Disse a mim mesma que, por ali, as pessoas ainda ofereciam carona. Aquilo não era Los Angeles, era Idaho. As pessoas deveriam ser decentes. Então peguei minha mochila, tranquei o Civic e entrei na caminhonete. A cabine cheirava a cigarro e alguma coisa doce. Talvez um aromatizador preso na saída de ar. O painel estava coberto de recibos e guardanapos de fast food. Não estava bagunçado a ponto de assustar, mas dava para notar. "Valeu mesmo", eu disse, colocando o cinto. "Sem problema, me chamo Rick." Disse meu nome também. Conversamos fiado, o de sempre. O que eu estudava, onde trabalhava, como os carros sempre quebram nos piores momentos. Ele riu disso, falou algo sobre a lei de Murphy. Nos primeiros 10 minutos, parecia tudo normal. Apenas um estranho fazendo uma boa ação. Mas aí eu notei algo que mudou tudo. Pelo canto do olho, percebi um movimento no banco de trás. A princípio, achei que fosse só um cobertor, um daqueles cinza, de lã, que você encontra em lojas de camping, se mexendo com os solavancos da estrada. Mas o jeito como ele se estufou, como levantou levemente e depois se acomodou, não parecia tecido. Parecia que havia alguém debaixo dele. Olhei para trás rapidamente. O cobertor estava estranhamente bem preso ao banco, como se algo ou alguém estivesse escondido debaixo dele. Rick percebeu meu olhar pelo retrovisor. Ele olhou também, depois voltou os olhos para a estrada. Não disse nada. Me forcei a desviar o olhar, tentando ignorar o arrepio de preocupação.
As pessoas jogam todo tipo de tralha no banco de trás. Podia ser equipamento de camping, uma mochila, qualquer coisa. Então, quando estávamos diminuindo perto de um cruzamento, eu juro que vi o cobertor subir, como se um peito tivesse respirando debaixo dele. Senti meu estômago se contrair. Tentei manter a calma pensando em desculpas para sair dali. Talvez pedir para parar num posto, usar o banheiro. Talvez fingir que tinha esquecido algo no meu carro. Então, ouvi o clique das travas. As portas se trancaram uma por uma, automaticamente. Eu não tinha tocado em nada. Rick não disse uma palavra. Apenas continuou dirigindo. Senti meu coração bater no pescoço. Ajustei a postura, tentando não demonstrar o pânico. Ei, será que você pode me deixar no posto da cidade? Uma amiga vai me encontrar lá. Claro, ele disse com naturalidade, como se estivéssemos falando sobre o tempo. O posto é um pouco depois desse trecho. Assenti, tentando parecer tranquila, mas meus olhos não paravam de voltar para aquele volume no banco de trás. Quem quer que fosse, não se mexia muito. Apenas esperava. Paramos num sinal vermelho. Minha mão foi direto para a maçaneta da porta. Instinto. Mas quando tentei abrir, ela não se mexeu. Estava trancada. Foi nesse momento que percebi que precisava agir rápido. Inclinei um pouco o corpo, colocando a mão no estômago. Cara, acho que a comida daquele restaurante não caiu bem. Tô passando mal. Sério, acho que vou vomitar. Rick me olhou desconfiado. Tô falando sério, insisti, forçando um som de engasgo. Se eu não sair agora, vai ser tudo no seu banco. Ele xingou baixinho e virou o carro pro acostamento. A caminhonete desacelerou, saindo um pouco da estrada. No segundo em que ouvi o clique das travas destravando, puxei a maçaneta e saí correndo. Nem olhei para trás. Apenas corri. Mochila balançando, perna se movendo mais rápido do que nunca. Ouvi a porta do caminhão bater atrás de mim, mas não esperei para ver se Rick ou quem quer que estivesse debaixo daquele cobertor vinha atrás. Lá na frente, graças a Deus, havia um posto de gasolina. Não era grande, só um daqueles à beira da estrada, mas era o suficiente. Corri direto para dentro, ignorando os olhares, e implorei ao atendente para chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, a caminhonete já tinha desaparecido. Contei tudo. Eles anotaram, pediram uma descrição e, por fim, um deles disse: "Você não é a primeira a relatar algo assim. Aparentemente já havia outros relatos de casos parecidos. Uma dupla, um dirigindo, outro escondido, tentando atrair ou capturar caroneiros em certos trechos perto de Boise. Ninguém havia sido pego. Naquela noite, sentei em uma lanchonete, com o boletim de ocorrência nas mãos e os dedos trêmulos em volta de uma caneca de café. Não conseguia parar de pensar naquele cobertor, no jeito como se mexeu, na pessoa que nunca mostrou o rosto. Nunca mais peguei carona. Nem aceito carona de quem não conheço. Hoje em dia, antes de qualquer viagem, verifico o carro obsessivamente. Confiro a bateria do celular. Triplico a atenção com o combustível. A parte mais assustadora não foi o estranho que ofereceu ajuda. Foi o estranho que eu não vi, esperando no banco de trás. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu estava há alguns dias em uma viagem solo de fotografia pelo Arkansas quando aconteceu. Maio de 2021. Tudo estava verde, úmido e vibrando com o som de insetos. Eu vinha fotografando fachadas antigas e placas desgastadas. O tipo de projeto paralelo que eu gostava de fazer entre os trabalhos pagos. No meu cooler havia algumas garrafas d'água e um biscoito que tinha sobrado.
A bolsa da câmera estava enfiada debaixo de uma toalha no banco de trás. Naquela tarde, eu o vi. Com o polegar estendido, uma mochila caída ao lado da bota e segurando um pedaço de papelão com o nome Hazel escrito. Qualquer lugar próximo. Ele parecia ter ficado tempo demais no sol, boné manchado, pele rosada. Diminuí a velocidade, porque é isso que eu costumo fazer. Ele se aproximou da janela, sorriu rápido e com gratidão. Você me salvou. Sobe aí. Não vou muito longe, mas posso te deixar mais perto. Ele colocou o cinto como quem já está acostumado a pegar carona. Disse que se chamava Rob, ou Ross, não entendi bem. No começo, conversava com facilidade sobre consertar motores pequenos, sobre a mãe que morava perto de um rio que eu nunca tinha ouvido falar. Apontava lugares que antigamente eram bons e riu de uma placa de igreja que dizia: Jesus conserta o que o Google não consegue. Por um tempo foi só conversa fiada, inofensiva. Chegamos a um canteiro de obras. Um funcionário com bandeira nos fez parar. O calor entrava pelas janelas. Rob bateu no painel. Quer evitar essa bagunça? Tem um atalho. Puxou um mapa do condado, dobrado e macio de tanto uso. Passou o dedo por uma rota, um zigue-zague no meio do nada. Estrada velha do Condado 8. Vira à direita depois do riacho. Você vai sair depois da construção. Tranquilo. Parecia uma aventura, e eu não estava com vontade de ficar parada na fila. Então, virei. A princípio parecia qualquer estrada vicinal. Casas com caixas de correio em formato de trator, lonas cobrindo barcos nos jardins. Depois, os jardins ficaram mais escassos, os postes sumiram e as árvores começaram a se fechar ao redor. Um letreiro marrom dizia: Ponte interditada adiante. Não vamos tão longe, disse Rob. Próximo à esquerda. A estrada virou 2 trilhos de barro na grama. O GPS parou de funcionar. Atalho, ele disse sorrindo. Entrei devagar. Poeira subia, galhos roçavam nos retrovisores. Lembro de pensar que era só mais uma estrada de terra que eu esqueceria em uma semana. Mas notei fitas marcadoras amarradas nas árvores, desbotadas na lama. Talvez fita de demarcação. Você fotografa a vida selvagem? Ele perguntou de repente. Não muito. Uma pena. Aqui fora é só apontar e esperar. Logo você vê alguma coisa. A voz dele carregava outro tom agora. O assobio que ele vinha fazendo parou. As trilhas afundaram. Vi uma fita branca, depois uma corrente curta jogada no mato. Comecei a inventar explicações, marcadores antigos, caçadores, crianças brincando, mas nenhuma dessas ideias acalmava o nó no meu estômago. Vira à esquerda onde parecer errado, ele apontou. A bifurcação à frente mostrava 2 opções. A direita, mais clara, ainda usada. A esquerda, mais escura, afundando entre os pinheiros. Latas de cerveja amassadas brilhavam no mato. Falta muito? Perguntei. Uns 10, ele respondeu rápido demais. Virei à esquerda. O chão amoleceu e os pneus perderam um pouco da aderência. Uma trilha estreita cortava a mata, como se tivesse sido usada e depois abandonada. Abre um pouco as janelas, ele disse. Fica mais fácil ouvir se alguém estiver vindo. Vindo?
palavra ecoou na minha cabeça. Passamos por uma clareira. Havia marcas pretas no chão, como cicatrizes. A impressão de que algo pesado tinha estado ali. É mais rápido por aqui, ele disse, mas o sorriso tinha desaparecido. Ele continuava dobrando o mapa cada vez menor, até que coube fechado na palma da mão. Cruzamos um córrego seco. Do outro lado, 2 pares de botas estavam enfileirados no mato, voltados para a floresta. Não jogados, colocados. Vou dar meia volta, eu disse. Você tá bem, falta só 1 quilômetro. Eu vou dar meia volta. Minha mão foi até a alavanca de marcha. Não faz isso! Ele não me tocou, mas sua mão pairou perto como se fosse me impedir. Ir para frente é mais fácil, mais seguro. Mas eu engatei a ré. Foi aí que ele soltou o cinto. O clique soou. Ele empurrou a porta e pulou do carro ainda em movimento. Cambaleou uma vez, depois correu em direção às árvores à frente. Virou o rosto uma última vez para jogar as palavras para mim. Você vai se arrepender disso. E desapareceu no mato. Bati a porta e fui de ré, devagar. Os olhos alternando entre os espelhos e a estrada. Fitas azuis reapareceram, depois brancas, depois nada. Finalmente a estrada largou. A luz do sol atravessava as árvores como uma corda de salvação. Peguei a outra bifurcação, a que seguia na luz, e logo os postes de energia voltaram a aparecer. A civilização foi se reconstruindo diante de mim. No próximo posto, abasteci o carro, mesmo com o tanque quase cheio. Comprei uma garrafa de chá e uma fatia de pizza requentada na estufa. Chequei o banco de trás 2 vezes. Nada lá, exceto a marca leve de onde ele havia se sentado. Naquela noite reservei um motel barato, com a porta voltada para o estacionamento. Tranca, trava, corrente, tudo fechado. Sentei na cama comendo o biscoito frio que sobrou do cooler, tentando me convencer de que tudo tinha voltado ao normal. Mas eu ainda examinava cada fresta daquele quarto, as cortinas, os rodapés, o barulho ritmado da unidade de ar-condicionado. Semanas depois, de volta em casa, vi uma manchete. Autoridades procuram a área próxima à estrada velha do condado após relatos de homem desaparecido. Estradas de terra, cruzamento de riacho, nenhum mapa, nenhum detalhe, apenas o suficiente para eu saber que era perto de onde estive. Pensei no mapa dele, os números rabiscados na borda, 2 dígitos, um traço mais 2. Não eram milhas, nem coordenadas. Talvez datas, talvez contagens. Hoje em dia, quando conto essa história, faço ela parecer pequena, apenas uma anedota de estrada. Peguei um caroneiro, fiquei assustada, dei no pé. As pessoas riem, dizem, é por isso que não se deve dar carona. Lição fácil, final limpo. Mas, quando estou sozinha, lembro de como ele foi deliberado. Esperou até eu engatar a ré. Esperou até eu ter que dividir minha atenção. E então disse, você vai se arrepender. Não foi um pedido, nem uma ameaça. Foi uma afirmação. Talvez ele quisesse dizer que eu me arrependeria por não confiar nele, que a estrada realmente voltava. Talvez quisesse dizer que eu me arrependeria por tê-lo desafiado. Ou talvez não tivesse nada a ver comigo. Talvez fosse sobre o que esperava mais adiante naquela trilha sombria. Algo que ele conhecia bem demais para descrever. Nunca vou saber. O que eu sei é o seguinte:
Sempre que vejo uma estrada de terra virar à esquerda e sumir na sombra, ouço a voz dele de novo. Isso aconteceu quando eu tinha 24 anos e trabalhava na recepção de um pequeno albergue perto da Cirillos Road, em Santa Fé. Era junho de 2017. Dias quentes, noites frescas e aquele cheiro constante de protetor solar misturado com massa de panqueca pelos corredores. O lugar atraía todo tipo de gente. Mochileiros alemães que, de algum jeito, conheciam melhor as rotas dos ônibus do que os moradores locais e estudantes universitários, em viagens de estrada cheias de poeira. As terças-feiras geralmente eram meus dias de fazer tarefas. Eu pegava o Corolla barulhento do albergue, ia ao banco, comprava mantimentos em grande quantidade e passava no brechó, que sempre colocava cobertores à venda por volta do meio-dia. Foi nesse dia que eu encontrei aquele homem. Ele não estava com o polegar levantado. Parecia mais que ele só vagava perto da calçada, ali pelos trilhos do trem. Boné desbotado, pele queimada de sol, uma mochila com os zíperes quebrados. Ele não parecia querer pedir nada. Mas quando eu diminuí a velocidade e perguntei se precisava de carona, ele assentiu com a cabeça e apontou pela Guadalupe Street, fazendo um gesto com os dedos indicando que era perto. Ele entrou, colocou o cinto de segurança sem dizer uma palavra e me mostrou um cartão dobrado, com um endereço próximo aos trilhos. Alguém tinha escrito à mão em cima. Foi só isso. Tentei puxar conversa sobre o tempo, de onde ele era, se conhecia o albergue. Nada. Ele ficou inclinado para frente, observando o para-brisa como se fosse uma tela de cinema. O silêncio dele não era de raiva. Era só total, como se palavras não fossem uma opção. 5 minutos depois, ele bateu no painel, fez sinal para virar à direita, depois à esquerda, depois um pequeno círculo sobre o joelho. Parei em frente a uma antiga oficina de escapamentos que agora era uma loja de artigos religiosos. Ele abriu a porta, me olhou um último olhar, como se quisesse confirmar se eu era real, e saiu, sem agradecer, sem uma palavra. Simplesmente desapareceu por uma rua lateral. Quando terminei de ir ao banco e encontrei um cobertor com um coiote bordado, já tinha esquecido dele. De volta ao albergue, enfiei a mão na minha sacola de lona atrás da chave reserva e senti algo frio e sólido no fundo. Um pendrive, preto, arranhado, sem etiqueta. Eu conhecia minha bolsa. Aquilo não era meu. Minha colega de trabalho, a Nora, deu de ombros. Pode ter caído aí, mas não coloca no seu notebook. Usa o Dell velho. Mais tarde, enquanto os hóspedes chegavam para o check-in e alguém perguntava de novo sobre o climatizador, a curiosidade falou mais alto. Conectei o pendrive naquele Dell antigo no escritório. Apareceram pastas, todas nomeadas com datas. A mais antiga de quase 1 ano atrás. Abri. Fotos, centenas. Mulheres, todas mulheres. Mochileiras, em paradas de ônibus, em postos de gasolina, nas varandas de motéis. Fotos tiradas de ângulos espontâneos, através de para-brisas, do banco do passageiro, da janela do carro. Nenhuma delas olhava para a câmera, nenhum sorriso, só mulheres, flagradas no meio de um passo ou enquanto esperavam algo. Abri a pasta seguinte. Mais do mesmo. Mulheres com mochilas, segurando placas, enchendo garrafas d'água, mesmos ângulos, mesma perspectiva. Quem tirava aquelas fotos não era aleatório, sabia o que estava fazendo. Cliquei pasta por pasta, esperando ver algo normal, uma família, um prédio, qualquer coisa. Mas eram todas mulheres. Então abri a pasta mais recente.
de 2 semanas atrás. As primeiras imagens me pareceram familiares. Uma garota com uma bolsa grande em frente a uma cafeteria, outra em um posto de gasolina, depois uma foto da estrada pelo para-brisa, as luzes refletindo no painel. E então... Era uma foto tirada do banco de trás, apontando para o lado do motorista. Meu coque bagunçado, minha pulseira barata de miçangas azuis, até a fita adesiva azul que eu usava para calar a saída de ar-condicionado que fazia barulho. Fui fotografada no meio de uma frase, com a mão no rádio. Data exata. 14 dias antes. Não era uma imagem com o zoom tirada de outro carro. Quem tirou aquela foto estava atrás de mim. A imagem seguinte mostrava o garoto que eu deixei naquele dia, com a mochila no colo, saindo do banco de trás. A próxima, o banco do passageiro vazio. A seguinte, a luz do poste iluminando os apartamentos onde eu deixei. Fiquei ali, parada, olhando para a tela. Minha pele parecia errada, como se eu tivesse esquecido de fechar uma porta. Eu não tinha registrado aquela carona no caderno do albergue. Tinha parecido algo simples, ajudar alguém jovem demais e cansado demais para atravessar a cidade a pé. Ele tinha pedido para sentar no banco de trás. E eu não pensei 2 vezes. Nora me encontrou olhando fixamente para o monitor. "O que é isso?" Mostrei. O rosto dela se fechou na hora. "Não abre a pasta com a data de hoje." Arranquei o pendrive e ligamos para a polícia. Veio um policial jovem tentando parecer mais velho. Ouviu tudo, fez perguntas, colocou o pendrive num saco de evidências e prometeu ligar depois. Me deu um número de caso anotado atrás do cartão. E foi isso. Naquela noite, o pátio do albergue brilhava com a luz dourada de junho. Hóspedes riam, jogavam uno, cozinhavam miojo no fogão coletivo. Tudo parecia inofensivo. Mas toda vez que alguém passava pela janela, eu conferia. Procurava um boné abaixado, nós nos dedos, um rosto quase familiar. O policial nunca ligou de volta. Desde então, não consigo esquecer aquela imagem. Eu dirigindo, sem saber de nada, alguém atrás de mim levantando uma câmera. O nível de detalhe, aquela maldita fita azul no painel, provava que não foi engano. Hoje, se dou carona para alguém, só deixo sentar no banco da frente. E toda vez que um homem aparece na porta com um boné, eu o observo por um segundo a mais do que o necessário, me perguntando se ele é o cara que deixou algo escondido na minha bolsa. Eu tinha 19 anos em março de 2016, dirigindo o meu velho Toyota Yaris de volta para o campus depois de visitar minha tia em Cookville. Ela tinha me enchido de sobras embrulhadas em papel alumínio, então o banco de trás do carro cheirava a bolo amanteigado e vagem cozida. Era mais tarde do que eu havia planejado, mas mesmo assim saí da interestadual e peguei a estrada de 2 pistas, dizendo a mim mesma que era mais rápido. Era uma daquelas estradas desertas, ladeada por igrejinhas antigas, com rádio country tocando baixinho. Foi aí que eu a vi. Uma garota, talvez da minha idade, parada no acostamento com as mãos cobrindo o rosto. Ela chorava. Sem carro, sem mochila, só ela, parada sob o brilho dos meus faróis. Parei o carro e abaixei o vidro. "Ei, você tá bem?" Ela abaixou as mãos. Era jovem, usava um moletom, jeans e tênis brancos demais para aquele chão de cascalho. As lágrimas escorriam pelo rosto. "Você quer uma carona?" perguntei. Ela apenas assentiu com a cabeça. Contornou a frente do carro e entrou. Sem hesitar. Olhou fixamente para frente. "Eu tô indo em direção a Knoxville", falei. "Posso te deixar no próximo posto de gasolina." "Tá bom", ela respondeu.
com uma voz suave, quase abafada pelo barulho da ventilação do carro. Ofereci uma garrafinha de água que ficava na porta. Ela pegou, deu um gole e deixou no colo. Por alguns minutos, o único som era o do motor e ela fungando de leve. Então, de repente, ela parou de chorar. Simplesmente parou. O rosto ficou calmo, seco, inexpressivo. O silêncio ficou pesado. Então ela perguntou: "Você mora perto do campus?" E respondi que sim. "Mora sozinha? Tem colegas de quarto? Eles estão em casa?" Eu menti. "Sim, estão me esperando." Ela ficou girando a tampinha da garrafa com o polegar. "Bom, passamos por uma estrada lateral escura, daquelas com nome tipo Hollow ou Fork." Ela apontou para ela. "Aquele caminho é mais rápido." "Prefiro ficar pela estrada principal", eu respondi. "Menos chance de me perder." Ela não discutiu. Só deu um sorrisinho de lado e voltou a ficar quieta. Um par de faróis apareceu atrás da gente, um mais forte que o outro, como um caminhão com um farol desgastado. Eles ficavam à distância, desapareciam e depois surgiam de novo. Só percebi o quanto eu estava tensa quando minhas mãos começaram a doer de tanto segurar o volante. "Qual é o nome do seu prédio?" Ela perguntou de repente. "Volunteer Hall", eu respondi antes mesmo de pensar em inventar alguma desculpa. Ela deu outro sorriso discreto. "Fiquei num lugar parecido uma vez." A luz de combustível acendeu. "Claro que sim", pensei. Avisei a ela que iríamos parar no próximo posto. Ela não respondeu. Só virou o rosto e ficou olhando pela janela. Os faróis ainda estavam no espelho, nem muito perto, nem longe demais. Virei no brilho de um posto de viagem da Pilot. Caminhões estavam estacionados ao lado. Assim que o carro encostou no concreto, ela desfez o cinto. "Só vou abastecer", avisei. "Você precisa de alguma coisa?" Ela não respondeu. Abriu a porta antes mesmo de eu parar completamente o carro, saiu rápido e atravessou o pátio. Nem olhou para trás. Contornou o prédio e sumiu. Fiquei ali parada, sem reação. Depois saí para abastecer. Dentro da loja de conveniência, o atendente perguntou: "Qual bomba?" Eu respondi e em seguida perguntei se ele tinha visto uma garota. "Aquela que estava chorando?" Ele disse. "Sim, isso acontece às vezes. O pessoal diz que ela testa as pessoas. Chora, entra no carro, depois começa a fazer perguntas. Às vezes ela convence os motoristas a seguirem pelas estradas secundárias. Às vezes tem caminhões esperando. Não sei se é a escolha dela ou se tem alguém por trás. Mas de qualquer forma, você foi esperta de parar aqui." Saí de lá com um café que eu nem queria. Abasteci e mandei uma mensagem para minha mãe avisando que ia seguir o resto do caminho pela rodovia. O restante da viagem foi silencioso de um jeito estranho. Cada par de faróis no espelho parecia aquele caminhão com o farol torto até ultrapassar e revelar-se a um carro de família. Quando cheguei ao campus, me sentia esgotada, como se tivesse trabalhado num turno que eu nem sabia que tinha sumido. Uma semana depois, de volta a Cookeville, um homem em outro posto me alertou, sem eu nem perguntar: "Não pega as estradas vicinais à noite. Tem uma garota que verifica se vão sentir sua falta. Leva alguns motoristas para lugares onde não deveriam ir." Talvez o choro fosse isca. Talvez as perguntas fossem a forma dela medir se eu era segura ou descartável. Ou talvez ela mesma estivesse presa em alguma coisa, testando motoristas para ver quem poderia se envolver. Hoje em dia, só ando pela rodovia. Abasteço o carro antes da luz de combustível acender. E sempre que vejo alguém agachado no acostamento, no escuro, sigo direto até o próximo posto com iluminação. Ligo para o número de emergência não urgente e deixo outra pessoa verificar, porque naquela noite, quando ela se virou para mim e perguntou:
Estão te esperando? Não parecia conversa fiada. Parecia uma lista de verificação. E eu nunca quero descobrir o que teria acontecido se eu tivesse respondido errado. Em junho de 2019, eu estava na estrada entre Austin e Colorado Springs, tirando uma folga que convenci a mim mesma de que merecia. Meu carro estava carregado do jeito que sempre organizo. O cooler sob uma toalha, amêndoas num saquinho, o notebook preso no banco de trás, com um cinto, como se fosse uma criança. Podcasts prontos para tocar, direções impressas dobradas sob o parasol, só por precaução, caso o celular decidisse atualizar na hora errada. Depois de passar por Amarillo, a paisagem virou uma extensão plana de turbinas eólicas e céu em eterna discussão com o horizonte. Eu já estava dirigindo há horas quando o vi. Um homem, parado ao lado de uma cerca de gado, a aba do chapéu curvada, mochila aos pés. Fiz os cálculos, sempre faço. Final da manhã, estrada vazia, luz do sol forte demais para ser engano. Encostei o carro. "Para onde você vai?" perguntei. "Um pouco mais adiante", disse ele, com uma voz suave, sem muito sotaque. Deixei ele entrar. Sentou-se com cuidado, colocou a mochila no chão, agradeceu, mas não disse o nome. O que ele me deu foi um desconforto, não pelas palavras, mas pelo olhar. Ele não olhava para mim, nem para o para-brisa. Olhava para o vidro traseiro, repetidamente, com a mesma regularidade da respiração. "Tiveram problema com a polícia?" Isquei. "Não, só estou conferindo se está tudo certo." Ele disse isso como se fosse uma ameaça disfarçada de educação. Passamos por cercas cheias de tênis pendurados, como aquelas árvores de sapatos típicas do interior. Comentei. "São marcas", disse ele, sem tirar os olhos do vidro. Depois de 20 minutos, percebi que nenhum outro carro tinha passado. Nenhum vindo, nenhum no retrovisor. Isso não acontece por ali. Chequei o odômetro, o ponto azul do GPS, qualquer coisa. Mas só estávamos nós. Tentei rir. Dia movimentado, né? Ele finalmente falou. "Você já viu eles?" Quem? Perguntei. "Eles vão aparecer", respondeu ainda olhando para o vidro traseiro. Mais 10 minutos, nada. O sinal do celular caiu. O rádio virou estática. Depois um sussurro de pregadores falando sobre tempestades. Comecei a contar os minutos como uma criança com medo do escuro. Perguntei se ele queria que eu deixasse no próximo ponto. Ele me olhou, de verdade, pela primeira vez, com olhos cinzentos e pálidos, e disse: "Não pare na estrada. Vá para onde tiver luzes. Você vai saber quando ver." Demorou mais 15 minutos, mas então apareceu uma placa azul. "Área de descanso segura, a 1 milha." Virei sem pensar 2 vezes. "Aqui está bom?" perguntei. Ele não respondeu, mas parecia mais calmo, como um homem cujo ônibus finalmente chegou. Estacionei perto das mesas de piquenique, sob os telhados curvos. Quando me virei para ele, estava me encarando diretamente, não mais o vidro. Os olhos pálidos refletiam o brilho do painel. Pela primeira vez falou mais do que algumas palavras curtas. "Me lembra minha irmã", disse como se estivesse lembrando dela, não me contando. Ela costumava dirigir por esse trecho à noite e jurava que a estrada podia ouvir. Ela se foi agora, mas ainda escuto a voz dela quando o vento muda. Talvez você já tenha ouvido também. Eu não soube o que responder. Ele continuou calmo, como alguém que desata uma lembrança guardada só para o ouvido certo. Meu pai dizia que nenhuma estrada está realmente vazia. Mesmo quando você não vê os outros, eles estão lá, observando, esperando. Alguns estão à frente, outros atrás e outros acima. Minha família está toda espalhada agora.
mas ainda caminho com eles. É por isso que eu olho para trás. Ele fez um gesto com a cabeça na direção do vidro traseiro, depois olhou para mim de novo. Não confunda silêncio com segurança. Então, desabotoou o cinto. Abriu a porta, saiu com a mesma delicadeza de quando entrou. Não olhou para trás, não se despediu. Apenas ajeitou a alça da mochila e caminhou até a borda sombreada do prédio, voltando ao mundo comum como se nunca tivesse saído dele. Fiquei ali, encarando o vidro do passageiro. Dentro da área de descanso, famílias circulavam pelas exposições sobre tornados, crianças puxavam os pais pelas mangas, um casal discutia sobre o mapa. A vida parecia normal de novo, como se estivesse montada para que eu a retomasse, depois de presenciar algo que não era para mim. Do outro lado da estrada, no posto de gasolina, o frentista perguntou: "Bomba?" Perguntei se ele tinha visto um homem passar. Ele franziu a testa, pensou e balançou a cabeça. De volta à estrada, o silêncio se quebrou. Caminhões, minivans, uma viatura da polícia rodoviária, como se tudo aquilo estivesse lá o tempo todo. Mais tarde, contei para minha irmã a versão leve. Peguei uma carona, me senti estranha, deixei ele numa parada. Ela riu e culpou os programas de crimes que eu assisto. Eu ri também. Era mais fácil do que tentar explicar o que ele disse. Não confunda silêncio com segurança. E eu não consigo parar de lembrar da expressão dele quando perguntou: "Você já viu eles?" Não estavam atrás de nós, nem no espelho. O vidro traseiro refletia o céu. Mas em algumas noites, olho pelo meu próprio vidro de trás. Não para ver quem está vindo, mas para ver se há algo ou alguém acima, esperando por quem tiver coragem de olhar para cima. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.